Dani, Loubert, Leonardo, estão me ouvindo? Estou ouvindo aqui, professor. Então, tá bom. Só para ter certeza aqui, para eu não ficar falando sozinho. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje é a última aula de máquinas de fluxo, aula teórica. Tá? Hoje a gente vai encerrar a nossa unidade 4. Então, vimos todos os assuntos propostos aí no material didático. Então, hoje a gente vai encerrar falando um pouquinho de fundamentos de bombas de deslocamento positivo. Tá? A gente teve uma discussão bem grande aí sobre as máquinas de fluxo, né? E, no caso, né, essa disciplina ela é focada nas máquinas de fluxo, ou seja, as máquinas ou bombas dinâmicas, né? Então, hoje, a gente vai introduzir um pouquinho sobre as máquinas de deslocamento positivo, tá? Porque não necessariamente, na verdade, o foco da disciplina não é tratar de bombas de deslocamento positivo, mas esse tópico, no final da disciplina, ele veio para suprir, né, algumas limitações operacionais que as bombas dinâmicas, né, apresentam em certas aplicações. Tá? Então, a gente vai hoje conhecer um pouquinho dessas bombas, os conceitos fundamentais sobre essas bombas, alguns exemplos. Eu vou trazer também no finalzinho da aula algumas curvas características típicas de bombas de deslocamento positivo. Então, essa aula de hoje vem trazer, né, algumas outras opções de bombas, né, mas que não é uma máquina de fluxo, mas sim a gente considera, né, como bombas volumétricas ou de deslocamento positivo, porque o princípio de funcionamento é diferente. Tá? Então, vamos começar aí. Então, nessa primeira imagem, já tem a definição, ou seja, os conceitos fundamentais de bombas de deslocamento positivo. Então, como eu já comentei, as bombas de deslocamento positivo também são chamadas de bombas volumétricas. Nesse tipo de equipamento, né, a transferência de energia ela ocorre de forma diferente das bombas centrífugas. Quão diferente é? Né? Nas bombas dinâmicas, há uma conversão de energia cinética em energia de pressão. Né? O fluido ele é acelerado, ele é succionado, né, por uma diferença de pressão, ele recebe uma energia, né, um momento energético, e essa energia cinética é convertida ao longo da redução da seção, na verdade, ao longo do aumento da seção, porque usa-se esse princípio de caracol, né, que é a voluta. Então, a seção ela vai aumentando à medida que o fluido vai saindo aqui, né? Já nas bombas de deslocamento positivo ou volumétrica, o ganho de pressão é devido às variações de volume. É bem mais intuitivo o funcionamento das bombas de deslocamento positivo do que as bombas dinâmicas. Tá? Então, a gente tem essa conversão, na verdade, esse ganho de pressão devido a uma compressão mesmo, né? Então, vem lá do princípio básico, né? Então, se você tiver aqui um êmbolo, aqui na verdade é um recipiente que tem fluido aqui dentro, e você aplica uma força sobre essa região aqui, vai gerar, né, uma pressão interna aqui, porque se o fluido for compressível, como os gases, né, a gente vai ter uma variação volumétrica devido à compressibilidade do gás. Como nós estamos tratando de fluidos líquidos, eles são considerados incompressíveis, né? Nós não teremos uma variação de volume do fluido deslocado, mas da região de confinamento. Então, a gente vai mudar, né, a região de alto volume para baixo volume, e com isso o fluido vai ganhar, né, pressão. Mas e a energia cinética? A
transferência de energia cinética? Sim, só que ela é relativamente pequena, desprezível em alguns casos. Tá? O pistão, por exemplo, de uma bomba de êmbolo, ele oscila, o fluido ele tem uma determinada energia cinética, mas o valor é extremamente pequeno aí. Então, vamos a algumas diferenças, né, entre as características das bombas dinâmicas ou de fluxo e de deslocamento positivo. Basicamente, né, a grande diferença está com relação à vazão de operação. Né? O que é isso? Quando a gente trata de bomba centrífuga, a vazão do sistema varia em função da curva de carga da instalação. Tá? Já nessas bombas de deslocamento positivo, a gente não tem essa correlação, ou seja, não depende da curva do sistema. Tá? Então, a vazão ela é invariável nas bombas de deslocamento positivo com a curva de carga da instalação. Então, como que eu consigo variar a vazão do meu sistema? Né? Apenas alterando aí a rotação. Tá? Ah, mas é uma bomba de deslocamento positivo, mas não é uma bomba rotativa? Não. A gente tem mecanismos rotativos aplicados que, por um princípio próprio que a gente vai ver adiante, vai converter isso, né, numa variação volumétrica. Já as bombas dinâmicas, aplica-se, né, uma rotação, essa rotação é convertida em momento, que tem uma determinada energia cinética associada, e essa energia cinética, devido a uma desaceleração, produz um ganho de pressão. Tá? Então, a gente vai ter situações também que diferenciam quanto à viscosidade. Aqui não está, mas quando a gente vai operar com fluidos de alta viscosidade, a gente viu que as leis de similaridade dinâmica, elas não são válidas. E a eficiência da bomba dinâmica é severamente reduzida aí em função dessa viscosidade do fluido de trabalho, porque vai promover grandes perdas internas. Né? Já aqui entra um dos pontos em que as bombas de deslocamento positivo são aplicadas, tá? Que, no caso, né, a gente não tem essa restrição quanto à viscosidade. Então, as bombas de deslocamento positivo, elas são muito utilizadas quando nós estamos trabalhando com fluidos viscosos. Tá? E a viscosidade, de certa forma, vai contribuir com o funcionamento desse tipo de bomba. A gente vai ver um pouquinho melhor adiante, mas basicamente os fluidos viscosos, eles previnem, né, os vazamentos que podem ocorrer na estrutura do equipamento de uma bomba de deslocamento positivo. Uma coisa interessante também é que a vazão não varia com a altura de carga da instalação, né? E conforme a gente mantém a rotação, a gente consegue ter um controle de vazão muito interessante nesses tipos de bomba. Tá? Então, é muito usado, né, em sistemas de controle e transmissão hidráulica, além de equipamentos dosadores, essas bombas de deslocamento positivo, porque a gente controla muito bem a vazão de operação, tá? Se a gente manter constante a rotação. Então, basicamente, como que a gente pode separá-las? Né? As bombas dinâmicas trabalham com fluidos viscosos, isso não é uma restrição, né? Viscosidade do fluido, já para as bombas dinâmicas são. Outra questão é a capacidade de fornecer elevadas pressões. Tá? As bombas dinâmicas, elas produzem elevadas pressões, só que a gente tem que se valer, muitas vezes, de vários subterfúgios, como associações de bombas ou equipamentos de múltiplos estágios. As bombas de deslocamento positivo, elas têm altas capacidades de elevação de pressão. A única restrição, né, é a estrutura física do equipamento, que tem que resistir pressões bem elevadas.
O quanto varia de pressão depende do equipamento, mas pode chegar aí, dependendo do equipamento, a 300 MPa de pressão. Bom, como a gente já sabe, né, é bom destacar que o princípio de funcionamento é é baseado na variação volumétrica, tá? Então, é importante lembrar isso. Às vezes a gente lê deslocamento positivo e não associa ao princípio de funcionamento. Quando nós falamos bombas dinâmicas, dinâmica está associado, né, à variação de velocidade, né? Então, aqui o princípio está associado, né, à variação. Nós vamos usar aqui de momento angular, que é o termo, tá, de momento angular do escoamento. E aqui é de variação do volume. Tá? Então, devido a esse princípio, né, de variação volumétrica, a gente gera pressões extremamente elevadas. Por conta disso, né, pressões até superiores aí a 300 MPa geram, né, projetos robustos. Então, a sua limitação de elevação de pressão vai depender da estrutura. E, nesse caso, né, a gente tem questões de segurança que requer, nesse tipo de equipamento, válvulas de segurança e linhas, né, de recirculação. Tá? Porque se houver algum bloqueio na saída dessa bomba, a jusante, né, da bomba, a gente pode causar aí danos severos, porque o equipamento ele pode não suportar esse tipo de sobrecarga. Então, nós temos algumas classificações aí. Tá? Como que a gente pode classificar? A gente vai classificar com base no movimento, no tipo de movimento do elemento que promove a variação volumétrica. Tá? Então, nós temos bombas de deslocamento classificadas como rotativas, se esse elemento que promove o movimento, na verdade, promove a variação volumétrica for rotativo, a gente classifica de uma bomba de deslocamento rotativo. E temos as alternativas. Né? As bombas alternativas, elas decorrem, né, de um movimento, às vezes, de rotação com uma conversão para translação. Né? Então, bombas que variam a volume por translação. No caso, as bombas de pistão e diafragmas. As rotativas, a variação volumétrica é por um rotor, né? Um elemento rotativo, como o próprio nome diz aí. Só que é importante lembrar que, independente aí do tipo de movimento, se é rotativo, se é alternativo ou de translação, ou, né, da forma construtiva, como a gente está vendo aqui vários tipos, sempre, né, essa conversão em energia de pressão vai ocorrer devido à variação do volume. Tá? Então, às vezes a gente olha uma bomba de engrenagens, de palhetas e pensa, né, que é um equipamento dinâmico, mas na verdade, né, a base está na variação do volume. Vamos conhecer um pouquinho, né, de cada um desses equipamentos e entender o seu princípio de funcionamento. A gente não vai entrar nos aspectos técnicos, mas apenas na sua constituição de funcionamento. Vamos lá. O primeiro, né, que é um dos mais conhecidos, né, os mais comuns, são bombas de pistão. Né? O que seriam essas bombas de pistão? Como a gente viu naquela classificação, é uma bomba alternativa. Tá? Apesar de que, né, o motor que está nessa parte aqui, ele gera um movimento de rotação, né, usando aqui o motor está nessa parte. Então, estou confundindo aqui. Então, nós temos aqui um mecanismo biela-manivela, né, que vai converter o movimento de rotação do motor, está nessa parte aqui, em
um movimento de translação de um pistão. Esse pistão a gente pode chamar de êmbolo também, né? Então, é o nome dado aí, bomba de pistão. Nós temos bombas de pistão de simples e duplo efeito. Depende da configuração, né? Quando a gente diz que é uma bomba de simples efeito, é que apenas um dos movimentos do pistão é que vai gerar a compressão, ou seja, nós temos um movimento, vamos ver aqui no GIF, né, nessa imagem aqui. Então, no movimento ascendente para cima, né, a gente vai gerar aqui, né, uma redução de pressão nessa câmara. Então, vai haver a entrada do fluido para dentro, né? E no movimento descendente, a gente vai comprimir, pressurizar, porque vai haver uma redução no volume em que esse fluido está armazenado, né? Quando o pistão sobe, essa redução de pressão faz com que abra uma válvula aqui na entrada, né? E feche essa aqui na saída. E o movimento contrário faz com que feche a válvula de entrada e abra a de saída. E ela tem uma calibração, né, de acordo com a pressão que você quer que o elemento, no caso o fluido de trabalho, atinja. Tá? Então, quando a gente atinge um determinado limite, essa válvula de descarga aqui se abre e o fluido escoa para a saída. Então, nós temos um motor, que no caso ele está numa parte que não mostra aqui no GIF, né? Então, a cada giro do motor vai acontecer dois cursos, o curso, né, de sucção e o curso de descargas, né? No caso, só temos, no caso de uma de simples efeito, na verdade, um único, na verdade, para cada giro, um único efeito de pressurização. Já na de duplo efeito, tanto no movimento de ascensão quanto de descida, né, vai ser útil para trabalho, né, vai estar comprimindo em ambos os movimentos aí. Tá? Então, o fluido é bobeado de ambos os lados aí no funcionamento. Então, aqui ao lado é a estrutura básica desse tipo de bomba, né? Então, as válvulas de descarga, válvula de sucção, há um sistema de vedação aqui. Então, quando eu disse que a viscosidade contribui para a qualidade do funcionamento, é que vai auxiliar nessa vedação, porque há folgas internas aqui e a viscosidade ela diminui vazamentos, né, dentro do equipamento. Então, a gente consegue ter um aumento de eficiência volumétrica devido a isso. Já nas bombas dinâmicas, esse processo, devido à viscosidade, gera perdas de dissipações que prejudicam o funcionamento. Bom, qual que é a capacidade fornecida geralmente em catálogos de fabricantes desse tipo de equipamento, né? As pressões aí chegam a 300 MPa, tá? Pode ser superior, depende da estrutura robusta do equipamento. E as vazões, né, podem chegar também em torno aí de 300 metros cúbicos por hora. Então, tem uma grande leque aí de possibilidades de se utilizar. Quando eu digo aqui 300 MPa, né, de limite fornecido por catálogos, isso aqui é imposto devido ao projeto, né? Mas, teoricamente, se você for analisar, né, esse equipamento ele não possui limite de pressão. Então, vai depender do motor de acionamento e da estrutura. Então, a gente vai ver alguns gráficos mais adiante e vai entender um pouquinho mais do que eu estou dizendo, quanto a esse limite de aplicação. Outra bomba de deslocamento positivo alternativa, né? Nós temos aqui o motor, que está dentro dessa estrutura. Aqui, um sistema mecanismo biela-manivela também, é a bomba de diafragma. Tá? A bomba de diafragma ela é bem semelhante às bombas de pistão. A única diferença aí está no fato de que a função que o pistão
exerceria naquele outro tipo de bomba, agora aplica-se um elemento elástico, que é uma membrana, né? A gente chama também isso aqui de bomba de membrana, que está nessa região aqui. Então, essa membrana, ela vai depender do material que a gente está bombeando, né? Depende do fluido em questão. Essa membrana pode ser metálica, pode ser de um material polimérico, né? Como um elastômero. E aqui, no caso, nós temos que a força motriz que vai deformar essa membrana, né? A gente vai ver mais adiante no outro desenho como que ela funciona, né? Melhor, aqui dá para entender um pouquinho. Quando ela desce, né? A câmera aumenta, então há uma redução na pressão e o fluido entra nessa região. Quando esse elemento elástico ele reduz essa seção, né? Aí a gente tem um ganho de pressão aqui dentro. Então, o que faz, né, essa movimentação do diafragma depende da constituição. Nós temos bem comuns aí as bombas de diafragma pneumáticas, né? Então, aqui é por um fluido gasoso que faz a movimentação, o aumento e a redução dessa câmara aqui. Mas pode ser mecânica, como a gente está vendo aqui, ou pode ser hidráulica. Então, é bastante interessante a aplicação e o funcionamento. Um exemplo que eu acredito que foi utilizado para desenvolver esse equipamento é o funcionamento do coração, né? O coração humano ele tem esse mesmo princípio aí, né? Então, o aumento do volume da câmara, ou seja, quando o coração ele expande, né, ele vai promover a sucção do sangue, como acontece aqui, e quando a contração, ou seja, a inversão desse movimento aqui, vai causar, né, a redução do volume da câmara e o aumento da pressão. E gera a abertura e fechamento dessas válvulas de forma sincronizada. É o que está aqui nessa ilustração. Aqui está de forma invertida da imagem anterior, né? O elemento de motriz na outra está abaixo, né? Aqui, e este aqui está acima. Mas basicamente é esse o funcionamento. Aplicações são amplas, né? Indústrias alimentícias, porque aqui nós temos uma questão que essa membrana, quando ela é elastomérica, né, um plástico, acaba não contaminando o fluido que está sendo bombeado aqui. Então, você acaba, por exemplo, tendo aplicações interessantes na indústria alimentícia, né? E você pode aplicar também nas indústrias em geral, né? As pressões máximas aqui desse equipamento, alguns fabricantes fornecem de até 40 MPa. Aí as aplicações. E as vazões em torno de 300 metros cúbicos por hora. Uma coisa que traz como vantagem em relação às bombas de pistão são sólidos, né, em suspensão, partículas que podem estar sendo bombeadas aqui. Então, a gente consegue bombear partículas em suspensão nesse tipo de equipamento, porque não vai haver atrito mecânico com o fluido, porque aqui é um elemento elástico. Já numa bomba de pistão, se você tiver sólidos em suspensão, vai haver desgaste da camisa do pistão e do próprio pistão, gerando, né, vazamentos e dependendo, aí danificando. Então, utiliza-se elementos filtrantes aqui para que não cause, né, a danificação por sólidos em suspensão. Claro que há especificações bem características para cada tipo de membrana e do tipo de fluido e a suspensão que pode estar sendo bombeada aqui, mas são menos restritivas se comparado aí com a bomba de pistão. E claro, nós temos esse limite aqui relativamente menor do que a outra para aplicações em elevadas pressões. Um outro, né, equipamento ou bomba de deslocamento positivo, só que nesse caso aqui já são rotativas, né,
são as bombas de parafuso. Parafusos ou rotores, tá? Então, são rotores, que no caso é uma rosca, né? No caso, as roscas são roscas helicoidais, como a gente vê aqui, são helicoides. São roscas helicoidais que vão girar, né, no interior de uma carcaça, como a gente vê aqui, tá? Então, tem um engrenamento entre essas roscas e vai fazer com que o fluido seja conduzido e pressurizado, porque vai comprimindo, né, dentro desse passo de rosca até a descarga, conforme a gente observa aqui. Então, nós temos várias configurações. Aqui nós temos 2 parafusos, mas pode haver de um único parafuso, como é um exemplo da próxima bomba, que eu vou mostrar para vocês, até 5 parafusos trabalhando aí em conjunto. Então, nós temos a entrada, o fluido ele vai passando pelos espaços de rosca e vai chegando aqui no final com uma elevada pressão. Tá? Então, tem muitas aplicações. Então, quando se entra para falar de cada um desses equipamentos, exige, né, um curso específico para suas características técnicas e aplicação. Mas, basicamente, quando trabalha-se na indústria de petróleo, de manufatura, por exemplo, na indústria petrolífera, se trabalha, por exemplo, com derivados do asfalto, né, que são fluidos extremamente viscosos. Então, esse tipo de equipamento, ele tem uma grande vantagem nesse tipo de aplicação. Se houver também, né, fluidos de fases diferentes, líquidos e gases, como geralmente os derivados do petróleo, né, a formação aí de querosene evapora durante o transporte, né, utiliza-se aí vários, na verdade, fluidos de várias fases, né? Então a gente consegue aplicar esse equipamento. Então tem várias aplicações, também como dosadoras, a gente vai ver quando é no caso de um único parafuso aí. Quanto aos limites de aplicação fornecidos aí pelos fabricantes, a vazão chega aí até 1.000 metros cúbicos por hora, 1 milhão de litros por hora, bombeados aí, com pressões de até 14 MPa. Quanto à limitação, é a abrasividade do fluido, né? Fluidos viscosos não são limitações, até então que é uma das grandes aplicações. Como nós temos componentes mecânicos e metálicos que estão em rotação, um movimento conjugado entre si, se tiver partículas sólidas abrasivas em suspensão, causa danos aí, né, aos parafusos. Então, ela tem essa limitação quanto a fluidos com sólidos em suspensão. Tá? Aqui é o outro exemplo que eu disse para vocês de bombas rotativas de parafuso, que também é conhecida aí como bombas helicoidais. Tá? Então, no caso, ele só tem um único rotor. Vou mostrar aqui um exemplo. Então, tem um único rotor e o formato, né, é da forma de um fuso aqui, tá? De fuso, e tem um formato helicoidal também, né, que tem esse perfil aqui. Então, ele é disposto dentro dessa estrutura e tem esse movimento de vai e vem aí, né, e que gera, né, uma pressurização do fluido. Uma coisa interessante é que essa estrutura interna aqui, ela é revestida, né, por um elastômero, tá? Bom, o que a gente pode falar mais isso aqui? De campos de aplicação, interessante na hora de dosagem, o exemplo primitivo que deu origem a esse tipo de bomba de deslocamento é o parafuso de Arquimedes. Foi o primeiro, né, Arquimedes, o primeiro exemplo de uma bomba, né,
de parafuso que existiu. Tá? Então, usa-se esse mesmo princípio aí para sua aplicação. Eu não tenho dados aqui quanto à capacidade de bombeamento e de elevação de pressão, mas é muito interessante a sua aplicação como bombas dosadoras, tá? Ou de transporte de fluidos pastosos, usada também em empresas onde trabalha com polímeros, uma rosca, né, onde aqui é aquecido e o polímero ele é extrudado em uma das extremidades aqui. Também usa-se esse equipamento. Já as bombas de engrenagens, né, é uma bomba rotativa, tá? São rotores, e onde os rotores são, como o próprio nome diz, engrenagens. E o princípio de funcionamento e a forma de entender é bem simples também, né? Então, ele vai entrar aqui e, devido a esse movimento de rotação das engrenagens, ele é transportado para a descarga, mas no contato entre esses dentes aqui, né, a gente tem o ganho de pressão. Então, a gente vai ter aí diversas aplicações para esse equipamento. Basicamente, a gente trabalha também com fluidos viscosos, porém, né, nós temos restrições se tiver suspensão de sólidos aí abrasivos, que pode danificar a superfície, né, e também reduz a eficiência. Limites de aplicação, para ter uma ideia, de 220 MPa de pressão e vazões 1.000 metros cúbicos por hora. Tá? Então, são equipamentos que têm uma faixa de aplicação bem ampla. Aqui é a sua constituição esquemática, né? Temos uma carcaça, as engrenagens, que tem esse movimento rotativo, e a sua estrutura. Outro exemplo interessante que é as bombas de lóbulo, muito utilizada em indústrias alimentícias, também é usada em equipamentos médicos, equipamentos de hemodiálise, bombeamento de sangue, né? Onde o sangue, obviamente, ele não vai entrar em contato com os lóbulos, mas há como se fosse uma mangueira mesmo, né? E essa mangueira onde o sangue vai estar internamente, os lóbulos vai comprimir essa mangueira, vai fazer com que o sangue escoa. Tá? Então, temos esse formato aí. Então, pode ter 2 ou mais lóbulos. Né? Esses lóbulos eles têm uma sincronia de funcionamento. Então, tem uma pequena folga aqui entre eles, que, no caso, é a câmara de compressão. Então, para entrar aqui dentro dessa câmara de compressão, é necessário que haja já uma força motriz antes. Tá? Então, vai haver, por exemplo, a ação da gravidade ou algum outro componente que cause uma pequena energia para que ele consiga entrar aqui dentro dessa câmara. As pressões já são bem limitadas, né? Então, vai em torno de 1,5 MPa. As vazões já são até razoáveis, 250 metros cúbicos por hora. Então, que são valores de referência, né? Então, há um grande espectro que oscila dentro de cada uma dessas faixas de valores citadas aí. Para a gente encerrar quanto aos exemplos, nós temos as bombas de palheta. É bem interessante. Um exemplo de utilização é naqueles equipamentos de lavar. Tem alguns equipamentos de lavar calçada que tem dentro, né, esse tipo de equipamento, né, uma bomba de palheta. É uma bomba rotativa também, onde no rotor é alojado essas palhetas, e o rotor, se a gente observar aqui, ele tem uma excentricidade, né? Então, o fluido ele entra por aqui e vai reduzindo a seção até a saída, né? E vai promovendo aí
é o aumento de pressão. Então, essa excentricidade, ela permite, né, que tenha uma entrada grande e, à medida que essas palhetas, elas se movimentam, né, então essas palhetas, elas têm essa possibilidade de subir e de descer, à medida que se desloca aqui dentro da carcaça e arrasta o fluido, aqui no caso aqui é a sucção, né, arrasta o fluido para cá, para descarga. Onde se aplica, né, esse equipamento? Eu já citei esse exemplo de uma máquina de lavar calçada, mas nem todas utilizam, mas é comum encontrar esse dispositivo, né? Transmissão hidráulica, né? Transporte de combustível e óleo lubrificante é utilizado esse equipamento. Por quê? Né? A gente tem uma baixa pulsação de vazão aqui, tá? Então, o fluxo ele tende a ser menos oscilante. Uma bomba de pistão, ela oscila muito, né? Cada ciclo a gente vai ter uma oscilação na vazão. Esse tipo de funcionamento aqui ele permite que haja, né, uma baixa intermitência. Aí. Então, o controle de transmissão hidráulica, transporte de combustível, óleo lubrificante, também utiliza esse tipo de equipamento para esse tipo de bombeamento. A gente observa que, como as palhetas se deslocam dentro da carcaça da bomba, o fluido na qual ela está bombeando lubrifica. Né? É interessante isso, que a gente utiliza o próprio fluido bombeado para lubrificar as palhetas. Tá? A margem de aplicação quanto a vazão e pressão, eu não tenho aqui os dados para passar para vocês. Tá? E a curva característica, né, das bombas de deslocamento positivo. É um pouco, na verdade, é bem diferente do que a gente enxerga nas curvas de bombas dinâmicas. Por quê? Nós temos um princípio de funcionamento diferente que é por variação volumétrica, né? Quando nós falamos de bombas centrífugas ou dinâmicas, se a gente for pegar a curva, a altura de elevação em função da vazão, vou usar essa caneta aqui, a gente vai ter algo assim, né? Que é o exemplo mais comum. A altura de elevação, ela varia, né? Em função da vazão, ou a vazão varia em função da altura de elevação. À medida que a vazão aumenta, né, a gente perde a capacidade de elevação, porque aí a gente induz perdas dentro do equipamento, né, devido ao atrito, a dissipação entre o componente. Mas, nesse tipo de equipamento, se a gente olhar, né, nós temos uma curva teórica, que é essa aqui. Tá? Então, a gente percebe que a vazão, para uma determinada vazão, a gente não tem nenhuma dependência com a altura de elevação. Ela é constante. Né? Só que a gente tem, né, claro, a gente tem que analisar isso aqui para uma rotação padrão, constante. Né? Se a gente variar a rotação, a gente vai modificar o comportamento ao longo desse gráfico. Né? Maior a rotação, maior as vazões produzidas. Porém, nenhum efeito sobre a altura de elevação. Mas a curva teórica tem esse comportamento reto, vertical, paralelo à altura de elevação. Até então que os gráficos produzidos pelo fabricante não é plotado dessa forma, né? É plotado sempre em função da rotação. Mas antes da gente ver esses gráficos, vamos olhar aqui a curva real, né? A curva real é um pouquinho diferente com relação à curva teórica, porque a pressão de trabalho ela vai influenciar um pouco no funcionamento. Né? Na verdade, influencia, né? Porque quanto maiores as pressões, a gente vai ter, né, a possibilidade de aumento de vazamentos internos. Então, a eficiência volumétrica se reduz por causa disso. Tá? Então, a curva real ela tem uma pequena
diferença com relação à teórica. Já a potência consumida, aqui depende, né, da altura de elevação. Ela é proporcional, até então, porque a gente vê que é uma reta aqui. Se nós tivermos altura de elevação nula, que é nesse ponto aqui, a bomba não elevou nem 1 metro de coluna de fluido, né? Então, aqui nós temos a consideração de vazão nula. Por que que nós temos essa potência mecânica de acionamento do eixo, mesmo que não tenha nenhuma vazão? Porque, devido ao seu princípio de funcionamento, né, a gente sempre vai ter que ter um torque inicial para acionar o equipamento. Porque na partida, né, no acionamento, vai existir, né, um atrito entre o rotor e o estator. Então, sempre nós vamos ter um início aqui para vazão nula, né, devido a esse torque inicial necessário para acionar o equipamento. Então, quanto maior a altura de elevação, a gente tem um crescimento contínuo, né, da potência consumida em função da altura de elevação. E a gente percebe que isso continua. Tá? Quanto maior a altura de elevação, vai haver um aumento da potência. E isso, né, a gente tem que tomar cuidado, porque isso está correlacionado com o aumento da pressão de descarga, que pode causar aí uma sobrecarga elétrica no equipamento, devido, né, às anormalidades geradas aí pela essa sobrecarga. Então, é importante saber distinguir isso. Quanto à cavitação, acontece em bombas de deslocamento positivo? Sim, acontece. Só que o fenômeno da cavitação nesses tipos de equipamento, né, são bem menos frequentes, mas, né, a perda de carga na tubulação de sucção, né, como a gente viu, vai gerar um NPSH, né, disponível mais baixo. Então, tem que prestar atenção também, né, nas instalações desses equipamentos. Tá? Então, gerar sempre uma altura estática de sucção positiva para prevenir a ocorrência de cavitação. Mas é menos frequente. Até então, pouco se fala do fenômeno da cavitação em bombas volumétricas ou de deslocamento positivo. Tá. Como que eu controlo a vazão nesses equipamentos? Né? Como que eu controlo a operação desses equipamentos? A gente tinha, para bombas dinâmicas, algumas possibilidades, né? Usar um inversor de frequência, aí você altera a rotação e modifica, né, os pontos de operação, ou, de forma mais barata, utilizar, né, uma válvula, um fechamento de uma válvula na descarga ou na sucção da bomba, né, que é muito ruim e ineficiente, mas funciona, né? Neste caso, se a gente utilizar uma válvula de controle de vazão, nesse tipo de equipamento, a gente vai, né, gerar um risco de operação. Basicamente, a gente vai entupir a saída dessa bomba, né? A gente pode criar uma sobrepressão dentro do equipamento que gera um risco do sistema, além de ser ineficiente. Então, o que se usa para controle, né, de vazão é usando, né, variadores de rotação. Então, a gente modifica a rotação ou um bypass, né, que é através da recirculação do fluido na saída do equipamento. Né? Então, uma parte desse fluido ele volta para o reservatório ou modifica a rotação. Aqui são curvas características típicas, né, de uma bomba de deslocamento positivo fornecida aí por este fabricante, da Inbil. Né? O modelo de bomba está aqui embaixo, BHI 85L, que é muito comum da gente observar, é que é a vazão em função da rotação, da potência mecânica em função da rotação, ou a potência mecânica em função da altura de elevação. A gente vê que, basicamente, são retas, né,
são retas, quanto à forma em que essas curvas são apresentadas. Na verdade, não são curvas, né? A gente está vendo retas aí. Cada reta dessa depende da pressão de trabalho utilizada. Então, para uma vazão de 250, para uma rotação de 250, quando a pressão de trabalho for 6 bar, nós vamos ter essa vazão, né? À medida que a gente reduz a pressão de trabalho, a gente consegue, aqui nesse caso, né, ter um ganho maior de vazão, e assim sucessivamente. E as pressões também influenciam na potência mecânica. Então, quanto maior a pressão de trabalho, né, maior é a potência de acionamento do equipamento. E são curvas, né, mas na verdade a gente observa retas aí. Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu ver quem está assistindo aqui. Porque dali eu não consigo enxergar vocês. Bom, nós temos algumas pessoas aqui. Então, a aula de hoje é apenas um breve comentário quanto a esses equipamentos aí. Agora a gente vai responder algumas questões para revisar, né, o assunto de hoje. Só para a gente já ir adiantando a próxima semana, que tudo indica, né, que as provas presenciais, né, no caso dessas disciplinas, a AMI, acontecerão a partir da semana que vem, do dia 15 ao dia 19, mas ainda não tem uma informação oficial da instituição, até o momento, sim. Então, na semana que vem, vocês terão essas provas. E a disciplina de máquinas de fluxo, ela comporta 4 atividades práticas em laboratório e, como nós estamos nesse período de quarentena, essas atividades práticas, que seriam a levantação de curvas características de bombas, estudar o comportamento em uma bancada experimental, vai ser realizado usando um simulador. Do mesmo fabricante da bancada física, ele disponibiliza um simulador para a gente fazer esses experimentos. Então, semana que vem, por mais que vocês terão prova presencial, prova online, né, que na verdade vai ser disponibilizada no AVA, como vocês já, acredito, já estão fazendo algumas provas. Vocês... Ô, professor, tem uma conversa aí, diz que as aulas voltam dia 15. Eu não sei se o senhor está sabendo, até o coordenador diz que não é oficial ainda, mas ele vai confirmar. Então, tem uma conversa que não é nada oficial, né? Mas, porque depende, né? Depende de muitos fatores. Mas, a princípio, eu não acredito que a gente não volte semana que vem, não. Tá? Muito difícil, muito difícil. Aí a gente vai fazer, pessoal, essa prática. Eu acredito que muitos de vocês estarão focados na realização das provas, né? Mas eu vou executar a atividade prática aqui, vai ser gravado, como tem acontecido com as aulas. Então, é importante depois, né? Ou acompanhar a prática e reproduzir depois esses experimentos. Vocês já sabem como processar esses resultados, porque a gente já pegou os dados. Oi. Professor, tem algumas aulas práticas no AVA? São essas aulas que a gente vai fazer? Isso. Lá, ele está usando a bancada física, né? Ele usa o laboratório. A gente vai usar um simulador, que vai estar disponível para a gente a partir de segunda-feira. Então, ele tem todo o equipamento, as válvulas, as bombas, a gente consegue modificar e obter os valores. Então, a gente vai executar na forma de um simulador. Beleza? Tá, então a gente segue na aula normal segunda-feira. Isso, é segunda-feira. Porque assim, eu tenho que cumprir essa carga horária, o que acontece? O MEC, né, ele covalida a disciplina, ou seja, ele considera válida a disciplina se você cumpre a carga horária teórica e a carga horária prática. Então, independente da quarentena, a gente tem que executar. Algumas disciplinas, por exemplo, como resistência dos materiais,
transferência de calor e massa, são disciplinas que não têm, né, a possibilidade da gente executar as práticas usando software de simulação ainda. Então, a gente está aguardando um aval para a liberação do laboratório físico para poder executar essas práticas. Então, temos que fazer essas práticas. Então, eu conto com a participação de vocês. A gente não vai gastar vai gastar o mesmo período de aula. Minha aula tem duração em torno de 1 hora e 10. Tá? Então, assim, é bom vocês reservarem um tempinho e acompanhar. Beleza? Ô, Rafael, Oi. só lembrando que o pessoal da engenharia mecânica do 10º semestre aí, na segunda e na terça-feira, a gente está apresentando TCC, cara. Pelo menos, assim, o meu horário de apresentação do TCC é 19 horas, dia 15. Caramba. Até eu me esqueci, vou estar na banca. Bom, eu vou verificar o que a gente vai fazer com isso. Mas, então, assim, deixa um asterisco aí. Eu vou comunicar no grupo, então. Porque, realmente, eu havia me esquecido que eu estaria em banca também. Então, de qualquer forma, eu vou produzir essas práticas, seja na forma de um vídeo gravado, e depois vocês replicam ela, tá? Então, essas práticas não são avaliativas, elas são formativas, tá? Então, assim, independente da participação ou não, a gente vai ter que fazer elas, tá? Mas eu vou comunicar com o grupo, porque eu havia me esquecido. No dia 15 e no dia 16 eu estarei em banca, realmente. Mas, então tá. Então, vou comunicar ao grupo, ver o que eu vou fazer. Se é na forma de vídeo, gravação do vídeo usando o procedimento, ou a gente remarca essa aula para outro dia. Bom, então vamos lá. Vamos para as questões de revisão aí. Então, basicamente, o que nós vimos hoje? Então, são 3 questõezinhas do livro e que a gente vai rever os conceitos. Então, vamos para a questão 1. As bombas são equipamentos amplamente empregados na indústria para o transporte de líquidos. Em relação ao princípio de funcionamento, as bombas podem ser classificadas como dinâmicas ou de deslocamento positivo, sendo que cada tipo possui características próprias e campos de aplicações específicos. Beleza, isso a gente já sabe. Agora, com relação às bombas de deslocamento positivo, é correto que se afirma em... Vamos para A. Nas bombas de deslocamento positivo, o fluido ele é impulsionado por pás fixadas em um rotor que transfere energia cinética ao fluido. A bateria está acabando ali. Já vão pensando, essa afirmação é verdadeira ou é falsa? E aí, pessoal, é verdadeiro ou é falso? A gente usa pás fixadas a um rotor que vai transferir energia cinética ao fluido? Não, né? Bombas de deslocamento positivo ou volumétricas, é bom lembrar, o princípio de funcionamento, nós podemos até ter algumas pás, mas na verdade são engrenagens, lóbulos, e a função desses equipamentos, desses componentes, não é transferir energia cinética, que até então é bem pequena, é desprezível, é a variação do volume. Então, as bombas de deslocamento positivo, o fluido, ele é comprimido devido à redução de volume e assim ganha-se pressão, não é por energia cinética. Energia cinética é as bombas centrífugas. Então, essa aqui está fora. A B. As bombas de deslocamento positivo, quando comparadas com as centrífugas, apresentam maior faixa operacional de vazão. Não. Tá? Uma das características das bombas de deslocamento positivo é a maior capacidade de fornecer altura de elevação, não de vazão. Claro que tem vazões bem elevadas, mas as bombas centrífugas são têm maiores capacidades operacionais de vazão. Então, aqui é a altura de elevação ou pressão. Até então que a gente considera, né, em termos teóricos, que esse equipamento não tem limite de capacidade de compressão. Esse limite é imposto pelo material que é fabricado, tá? A capacidade do motor bombear isso aí.
comprimir. E a C. As vazões das bombas de deslocamento positivo é função apenas da rotação, sendo independente da altura de elevação requerida pelo sistema. Isso mesmo. Tá? Então, ela é independente da altura requerida, apenas em função da rotação. Então, foi o que a gente viu nesse gráfico aqui, né? Então, aqui nós temos a vazão para uma determinada rotação 1. Aqui é a vazão de trabalho, né? E a gente observa a altura de elevação. A curva característica é paralela, né? Então, independe da altura requerida aí para a elevação, tá? Então, depende apenas da rotação. Se a gente olhar o gráfico real, aqui nós temos as rotações, né? E o comportamento que é plotado nesses gráficos. Então, essa aqui é a correta. Vamos para a D para verificar o erro, né? A operação dessas bombas, né, no caso de deslocamento positivo, é limitada a fluidos de baixa viscosidade. Então, não é apropriada para aplicação em fluidos viscosos. Então, aqui o erro está no fato em dizer que é para baixa viscosidade. Na verdade, uma das grandes características, né, que complementam as bombas centrífugas, o campo de aplicação das bombas centrífugas limitam a viscosidades baixas, próximas à da água. Nesse caso, a viscosidade, como já comentei, ela pode ser utilizada até como uma forma benéfica, né, porque o sistema de vedação do equipamento, né, ele acaba sendo valorizado, em termos assim, né, você acaba reduzindo vazamentos conforme a viscosidade. E a aplicação em circuitos hidráulicos se utiliza essas bombas, sim. Então, aqui o erro, tem 2 erros aqui. Bom, diferente das bombas centrífugas, as de deslocamento positivo são isentas de problemas devido à ocorrência do fenômeno da cavitação. Não é o último assunto que eu comentei. Apesar de ser menos frequente, sim, elas estão sujeitas a esse fenômeno. Então, é a letra C. Mais uma questãozinha teórica é a questão 2. Sobre as bombas de deslocamento positivo, são feitas as seguintes afirmações. A afirmação diz o seguinte: bombas de palhetas, bombas de engrenagens e bombas de pistão são exemplos de bombas de deslocamento positivo. Correto? Não tem nem o que comentar. A gente acabou de ver isso aqui. As bombas de deslocamento positivo são equipamentos que promovem a variação volumétrica do fluido exclusivamente por meio de movimentos rotativos. Aqui está o erro, né? Falsa. Não exclusivamente por meios rotativos, nós temos também rotativos e alternativos. A bomba de pistão, por exemplo. Existe um motor que vai gerar uma rotação, mas nós temos um dispositivo de biela-manivela que vai converter o movimento de rotação em translação. Então, nós utilizamos os movimentos alternativos também. Então, essa está incorreta. A 3. A vazão fornecida por uma bomba de deslocamento positivo é diretamente proporcional à sua rotação. Isso é claro, né? A vazão é diretamente proporcional à sua rotação. Como que eu sei? Basta olhar a dependência do gráfico, rotação e vazão. Né? Para cada valor, nós temos uma correspondente, né? E nós temos uma inclinação contínua. Né? Nós temos, né, não temos um gráfico que é, por exemplo, uma curva em si. Né? Ela é um comportamento retilíneo. Então, é diretamente proporcional. Aí. A 4. As bombas de deslocamento positivo são altamente suscetíveis a variações de vazão no recalque em função da contrapressão da instalação. Bom, essa questão aqui ela acaba ficando um pouco confusa, mas basicamente está querendo dizer que a vazão desse equipamento, ela depende, ela é influenciada pela contrapressão da instalação. Na verdade, não. Né? A vazão ela é independente da carga da instalação.
tá? Então, essa é uma das características. A vazão ela só depende da rotação, não depende de uma contrapressão da instalação. E a última afirmação diz o seguinte: as bombas de deslocamento positivo são predominantes nas faixas operacionais de baixas vazões e elevadas pressões de descarga, ou seja, baixos valores de velocidade específica. Não está errada, né? Não está errado. Se a gente comparar com as bombas centrífugas, sim, né? A amplitude operacional está em limites de vazão menores, porém elevadas pressões de descarga, tá? E a velocidade específica ela está correlacionada, né, diretamente com a vazão. Então, baixas vazões são sinônimos de baixos valores de velocidade específica, né, que é aquele adimensional que a gente já viu anteriormente. Então, essa aqui está correta também. Então, nós temos aí que a 1 está correta, a 3 e a 5ª afirmativa. Tá? Então, é importante a gente conseguir extrair essas informações do enunciado. Não temos nenhuma questão de resolução matemática nesse conteúdo, tá? Então, por hoje, pessoal, era esse assunto. Se vocês tiverem algum questionamento, estou à disposição de vocês aí para a gente conversar. Se não, a gente se vê semana que vem. Vou verificar se a gente vai ter essa aula presencial ou vou ter que produzir o material gravado. Beleza? Professor, como o senhor disse, a segunda-feira vai habilitar para a gente fazer a prova, mas não é confirmado isso, então? Na verdade, não foi confirmado, na verdade, né? É porque assim, passaram um comunicado que a gente ia ter 3 horas para fazer a prova, né? Uhum. É assim, existe um calendário que foi criado antes da quarentena, que prevê as provas do dia 15 ao dia 19. Esse calendário, a gente está pendente de confirmação da Croton, né, que é o que coordena toda a estrutura. Então, assim, estudem para a semana que vem, mas aguardem uma confirmação da coordenação. Provavelmente sim, mas eu não posso, né, dar com certeza, porque a gente não recebeu um comunicado oficial de cima. Ok? Ok, professor, obrigado. De nada. Então é isso, pessoal. Mais Então, alguma dúvida? professor, então procede essas 3 horas para a realização da prova? Vai manter a mesma forma. Só não sei se a gente vai usar o mesmo programinha que vocês estão usando para acessar as blended e as DIs. Mas vai ter esse sistema, vai ser temporizado. Vocês têm até o dia, por exemplo, dia 19 para concluir. A partir do momento que você inicia, você tem que terminar em 3 horas. Entendi, vai ser que nem a Blended, então. Eu já não sei se a gente vai deixar um PDF, vocês têm que retornar com a resposta desse PDF, ou se a gente vai ter que cadastrar questões por questões lá, e vocês vão usar, tipo, aquelas questões de múltipla escolha. Então, assim, para nós professores também as informações, elas chegam na velocidade que chegam para vocês. Então, é importante estudar, se organizar, e é isso. Então, aqueles que estão no 10º semestre aí, acredito que já estão ansiosos para se formar, né? Então, vamos que vamos. Beleza? Ô, Rafael, Oi. só a respeito que como você vai ser o do defensor da banca lá, você tem alguma